para mim no telão, por favor. Essa foto é a foto do meu batismo em águas, já que nós estamos falando de batismo de Jesus. Isso aqui é o único registro que eu tenho do meu batismo em águas. Esse aqui é o tanque batismal lá da Igreja Mãe, do Templo Central da Igreja Mãe, lá em Belém do Pará. E essa data eu fui batizado pelo meu pai ali, uma das maiores, um dos dias mais, para mim, mais impactantes. Eu chorei bastante aqui nesse dia. Meu pai estava bem magrinho também, né? Eu estou vendo que meu cabelo está indo no mesmo caminho do cabelo do meu pai. Você lembra do seu batismo? Você lembra qual foi o pastor que te batizou? Você tem uma foto do seu batismo colorida, não? Digital? Tem, pastor Rodolfo, uma foto digital do teu batismo? É. O teu vai ser sempre colorido, entendi. O batismo é uma das datas mais maravilhosas que nós temos. Eu costumo dizer que nós temos 3 aniversários. A gente tem um aniversário biológico, não é? Porque eu nasci no dia 31 de janeiro de 1984. Então eu comemoro o aniversário. Eu tenho o meu aniversário de quando eu nasci de novo, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Foi uma experiência extraordinária também, foi o meu 2º aniversário. E o 3º aniversário é o aniversário do batismo. É uma data tão significativa, tão importante, tão interessante. E nós vamos entender, à luz da Bíblia, por que é tão importante assim este batismo. Aqui eu estou introduzindo um pouco da aula, aqui nesta foto, eu tinha por volta de 14 anos, imagino eu, 14 a 15 anos, quando eu fui batizado nas águas. O batismo, ele é uma iniciação, ele é uma declaração pública que você vai servir ao Deus a quem você professa a sua fé. Batismo, ele é tido também em outras religiões, e é interessante, porque introduzindo o assunto aqui, pode colocar para mim rapidinho no slide total da nossa aula de hoje, introduzindo o assunto de hoje, que tem como textuário, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. E a nossa verdade prática de hoje está aqui, ó. Os que estão nas trevas do pecado ou na região da sombra da morte, separados de Deus, são salvos por intermédio de Jesus Cristo. Jesus inicia o seu ministério e é batizado com 30 anos de idade. Pastor, por que o senhor foi então batizado nas águas com 14, 15 e Jesus foi batizado com 30? Não era para todo mundo se batizar com 30? Não. Na verdade, não era nem para Jesus se batizar. Se o batismo é o simbolismo que o velho homem, o pecado está morrendo e você está ressurgindo como uma nova criatura, Jesus nunca teve um velho homem, Jesus nunca pecou. Ele não teria a necessidade de se batizar. Eu já estou introduzindo isso porque tem muita gente que começa a inserir, e porque não faz EBD, porque não lê a Bíblia, porque não entende, doutrina que não tem nada a ver. Falam, tá vendo? Nem precisa batizar, nem precisa dar oferta e dízimo, nem precisa ir para uma igreja, e começam a pegar coisas isoladas da Bíblia para tentar dar algum tipo de propriedade para aquilo que está falando. Tem gente que fala, não pode batizar em águas gente antes de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. Por quê? Porque Jesus batizou com 30. Vamos batizar todo mundo com 30 então? Então, eu fui batizado com 14, 15 anos porque naquele tempo eu já tinha minha consciência. E eu tinha decidido, eu vou servir a Deus. E eu quero declarar publicamente para todos que eu tenho Deus como meu Salvador. E eu vou servir a Ele na casa dEle. E a minha vida vai ser para Ele. Então, quando alguém começa a ter a consciência disso, está pronto para ser batizado. Ah, precisa de aula? Não sei, Felipe estava andando com o eunuco, falou, batizou, não sei o que, você quer vem aqui, eu vou te batizar agora. Existem regras para batismo? É claro que, institucionalizando um pouco a igreja, nós criamos alguns critérios, a gente conversa, a gente prepara as pessoas, mas eu vou falar a verdade, se eu ler na Bíblia, eu não tenho que dificultar alguém de se batizar, eu tenho que facilitar. Nós estamos aqui não para dificultar as pessoas a descerem as águas batismais. A gente está aqui para facilitar elas. Eu não estou para fazer daquilo algo exclusivo, mas para fazer daquilo algo inclusivo.
Hoje eu vou ministrar isso e eu vou perguntar, se tem alguém que ainda não se batizou e entendeu e quer servir a Deus e já entregou a sua vida, você já está pronto para descer as águas batismais. E eu te convido, em novembro nós vamos fazer um grande batismo aqui no mesmo dia da conferência de idosos, que vai ser na Santa Ceia de novembro, junto com Voz da Verdade. Meu Deus, vai ser uma noite extraordinária, um sábado muito abençoado. E eu até esqueci, deixa só eu perguntar aqui antes de eu entrar de fato na lição: quantos aqui ainda não têm a revista de Mateus? Levante a sua mão se você ainda não tem essa revista. Levanta bem alto. Eu vou pedir para os pastores aqui, se você não achar que eu estou sendo intrometido, eu vou pedir que eles levem uma revista até você. Aí ao final do culto, procure eles lá, se você quiser manter a revista. Você pode me comprar. Pastor, não quero pagar, não quero comprar. Você devolve no final, mas você me acompanha na revista durante a aula. Se você quiser, pode pagar no cartão. Eles vão falar depois como é que você adquire. Mas levante a sua mão se você quer receber agora uma revista, tá bom? Para você ter e nos acompanhar durante esse trimestre. Temos mais pessoas ali levantando a mão. Eu peço que, se tiver outros pastores, obreiros, maravilha. Tá bom? Eles estão todos ali. Então, olha que interessante. Na religião judaica, eles têm o que eles chamam de bar mitzvah, que é como se fosse a maioridade religiosa. O bar mitzvah, para um judeu, ele acontece na idade de 13 anos. Para quem já morou ou conhece um pouco da realidade do tráfico, principalmente no Rio de Janeiro, aqui tem alguns cariocas, você entra às vezes para pregar numa igreja e passa pelo movimento, pela boca, você vai ver meninos de 10, 12, 13, 15 anos com um fuzil na mão. Porque eles entendem que o menino com 10 anos já consegue fazer muito estrago. Eles iniciam esse rapaz dando um fuzil para ele, falando assim, se aparecer alguém, você apita ou você atira para cima, que você já faz parte do tráfico. O tráfico tem mais visão de uso de crianças e de adolescentes, às vezes, do que a igreja. A gente fica colocando regra, não pode batizar até essa idade. Aí com 10 anos o tráfico daqui fala, você já é um guerreiro, você já faz parte do nosso exército, você já é bom bastante. Então a minha fala aqui para todos vocês fiquem de olho nos seus filhos. Eles são acelerados. Tem muitos que já estão prontos, tem muitos que têm bom testemunho, tem muitos que já entregaram a sua vida para Jesus. E se isso aconteceu e você pode dar bom testemunho, fale comigo, você precisa batizar o seu filho nas águas e desde cedo falar, olha, você está aqui, você vai servir ao Senhor, você vai seguir os caminhos dele. Eu não vou deixar o tráfico, eu não vou deixar o mundo te batizar. É Deus que vai te batizar nas águas, porque ele já te batizou com fogo e com o Espírito Santo. E Jesus aqui a gente vê ele se batizando com 30 anos de idade. É interessante que na nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre João Batista, que está ali, que batiza Jesus, a tentação, e o início do seu ministério na Galileia. Então, dois são os personagens principais de Mateus 3 e 4. João Batista e Jesus. Ambos têm 30 anos de idade. E aqui ambos estão no deserto, cumprindo o chamado que Deus propôs para cada um deles. Eu acho tão bonito que ele trabalha essa questão dos 30 anos. Um está pregando e anunciando e abrindo caminho no deserto, e o outro inicia o seu ministério também com 30 anos, porque para Deus nunca é cedo e nunca é tarde para começar um projeto na sua vida. No meu ele começou cedo, no de Jesus começou, claro, desde cedo, mas foi formalizado com 30 anos. Com Abraão já era tarde. Com Samuel ainda era menino novo. Independente se você é criança, independente se você é adolescente, independente se você é jovem, independente se você é idoso, existe um propósito e um plano de Deus para a sua vida, e Ele ainda vai cumprir. Se você acha que você é velho demais, Deus pode cumprir um grande propósito na tua vida. Se você acha que você é novo demais para iniciar, Deus está falando, eu já quero começar um projeto e um plano na tua vida, porque Deus usa qualquer idade. Ele capacita qualquer pessoa. Então entenda isso, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para você dizer sim para o Senhor, para você abraçar um projeto de Deus, para você ser desafiado e desempenhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então no ponto 1, nós vamos estudar os 3 subtópicos. Vamos falar sobre João Batista, sobre o anúncio do Messias e sobre o batismo de Jesus.
Quem era João Batista? Bem, João Batista vamos dizer assim, é um primo de segundo grau de Jesus. Ele era filho de Zacarias e filho de Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Então é um primo de terceiro, de segundo grau. O que eu acho muito bonito da nossa revista e da abordagem desta revista aqui, e aqui já deixo o meu parabéns ao escritor e ao comentarista dessa revista, que é pastor lá em Belém do Pará, ele é desembargador também de justiça, e ele deu um foco muito interessante quando ele foi descrever João Batista. Porque nós, como pastores e pregadores, temos a tendência a falar de João Batista como um homem esquisitão. Quando a gente vai descrever ele, a gente fala, é um cara que morava no meio do deserto, é alguém que tinha um voto de nazireu, ele provavelmente não cortava o cabelo, não cortava a barba, não, usava roupas com pele de camelo, ele tinha uma dieta cetogênica, low carb, de mel silvestre e gafanhoto, é o que ele comia. Está aí o pessoal inventando umas dietas novas, faz a dieta low carb, cetogênica de João Batista. E a gente tem a tendência de falar sobre um homem que é um pouco esquisito, que seria diferente até nos tempos de hoje. Seria um pastor daqueles que fica andando talvez aqui na rodovia e pregando uma pregação dura, uma pregação de confronto, uma pregação de arrependimento, mas o foco da revista que nós vamos estudar sobre a vida de João Batista não é o foco no tipo de pessoa ou de personalidade que ele tinha, mas nós vamos falar sobre o chamado profético de alguém que Jesus classifica assim, nascido de mulher. Nunca houve alguém como João Batista. Maior do que ele, claro, no seu próprio Jesus, nunca houve nascido de mulher alguém como João Batista. Ele que talvez o maior profeta dos profetas messiânicos, porque ele batiza, mas ele prega a preparação do batismo. Pegando uma carona naquilo que o pastor Messias dos Santos ministrou ontem aqui. Para se batizar, você precisa se preparar. E João Batista, ele tinha exatamente esse foco. Ele pregava o arrependimento. Você quer saber se você está preparado para descer as águas batismais? A minha pergunta é, você está arrependido dos seus erros e dos pecados que você comete? A partir do momento que você tem um coração arrependido, você tem um coração que está preparado e disposto para descer as águas batismais. Então ele era aquele que preparava as pessoas e batizava elas. Só que ele batizava elas no batismo do arrependimento, do ensinamento. Mas ele também profetizava e falava assim, esse aqui é o batismo do arrependimento, mas vai ter um dia aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas é bonito que ele encerra de alguma forma a linhagem, a linha do tempo dos profetas messiânicos. Você imagina que beleza, que lindo é você ver todos aqueles profetas no Antigo Testamento que falavam assim, um dia vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Um dia haverá aquele que vai salvar e remir o pecado do mundo. Um dia vai ter o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a gente vai lendo os profetas no Antigo Testamento e todos eles em algum momento vão proferir uma profecia messiânica apontando para aquele que havia de nascer de mulher, mas ele ia remir o pecado do mundo apontando para Jesus. E tudo isso culmina num profeta que é aquele que entrega aquilo que já era profetizado, porque Elias, Isaías, Malaquias e todos os outros profetas profetizavam sobre aquele que viria. Um dia ele vem, um dia nascerá, um dia se levantará. Quando chega em João Batista, ele não fala um dia nascerá, um dia virá. Ele fala assim, ele veio, ele está aqui, olha ali. Ele está batizando, quando Jesus aparece, ele fala, está ali o Cordeiro de Deus que veio limpar o pecado do mundo. Então ele não fala mais no verbo futuro. Eu não sou professor de português para falar o tipo de tempo, mas ele não está falando sobre algo que vai vir. Ele vive o momento e fala, está aqui, ele já veio. Esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Olha que alegria, olha que privilégio esse camarada tem. Me desculpe o termo de chamar de camarada.
Ele não apenas anuncia que ele veio. Ele não falou ele vai vir, ele veio. Está aqui. Mas ele também batiza Jesus. Eu gostaria de ser um pastor que batizasse Jesus. Eu gostaria que uma vez, talvez, porque depois de tudo isso que nós vamos estudar aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, Jesus vai para o Sermão do Monte no capítulo 5, 6 e 7, que nós vamos abordar aqui, que é uma mensagem maravilhosa. Eu imagino um dia Jesus dando uma aula GBD e falando assim, coloca a foto no telão do meu batismo em águas e teu pastor André batizando lá, assim como o pastor Samuel me batizou. Olha o privilégio de João Batista, não apenas anunciar que é chegada a vinda dele, mas também descer ele às águas. Eu acredito, o que eu acho interessante disso é que ele anuncia, ele prepara e ele batiza. Como um profeta, ele se diferenciava no seu chamado profético, não apenas na sua identidade visual ou no seu trejeito diferente. Ele era tão diferenciado, tão grande pregador, que se você ver também no Antigo Testamento, quando nós falamos sobre profetas, você entende profeta aquele que recebe de Deus e vai até o povo, e ele fala aquilo que Deus quer falar para o povo. Você vê muito isso com Elias, com Eliseu, com Isaías e com outros que vão até o rei, que vai até o povo, que instrui, que exorta, que fala a verdade. Mas todos esses profetas iam até alguém para falar. João Batista não precisava ir para ninguém, não. João Batista se colocava fora da cidade, no meio do deserto, era o povo que ia até ele. De tão grande profeta, de tão bom pregador, eu imagino que ele era, que o povo se abalava de camelo, a pé, de carro, de Uber, não sei o que tinha na época, se tinha aplicativo para camelo naquela época, para transportar as pessoas. Mas você está entendendo? Ele não precisava se deslocar até as pessoas. A Bíblia fala que multidões de pessoas iam até o profeta, tamanho a unção desse homem, tamanho a autoridade desse homem, para ouvir, gente, não uma mensagem açucarada, não. Não é uma mensagem bonitinha, não. Ele confrontava. O povo se abalava para o meio do deserto, no meio do calor, para ser quase xingado. Ele chamava o povo de raça de víbora. Arrependa-se. Mensagem dura. Mensagem verdadeira. Eu aprendo que a verdade da Bíblia não espanta as pessoas, mas atrai os pecadores. Eu acho que a gente errou muito tempo como igreja e muitos ainda cometem esse erro. Eu não vou pregar uma mensagem muito dura, porque se eu pregar sobre pecado e contra o pecado, o povo vai sair da igreja. Meu filho, lê a Bíblia. Quando você prega contra o pecado, você não expulsa as pessoas, você atrai as pessoas. Quando você prega a verdade, você não distancia as pessoas, você aproxima as pessoas. Pregue a verdade do Evangelho, confronte o pecado, que as pessoas vão se abalar de todo o Vale do Paraíba para vir até uma igreja que prega a verdade bíblica do Evangelho. A gente não precisa açucarar. Prega a Bíblia como ela é. Prega a verdade dela. João Batista era assim. O povo ia de onde eles estivessem para ouvir João Batista. Pastor, Batista é o sobrenome dele? Não. Não está no registro dele que era Batista. Pastor, ele era da igreja Batista? Muito menos. Provavelmente assembleano. Raiz. Batista é a função de João. E eu acho tão bonito, por quê? Porque ele batizava as pessoas. É tão bonito quando a nossa função se torna a nossa identidade. Quer ver alguém parecido com isso? Jesus Cristo. Cristo era o nome de Jesus? Não. Era o sobrenome dele registrado lá no certidão de nascimento? Não. Cristo é a função de Jesus. Cristo significa ungido. Ele é Jesus, ungido. É tão bonito quando a nossa função se torna a nossa identidade. Eu acho bonito por quê? Porque eu também tenho isso na minha vida. Eu sou André Câmera. As pessoas falam, pastor, o senhor mexe com televisão, né? Então aqui o pastor André Câmera. Eu falei, não é câmara, porque eles pegam a televisão e associam com a câmera da televisão e acham que eu sou cinegrafista. Mas é bonito a gente ver. João é Batista não pelo nome, ele é João Batista porque ele batizava.
Por isso eu acho bonito, pastor André. Pastor não, mas pode me chamar, por quê? Porque quando a minha função, quando o meu chamado se torna a minha identidade, eu fico feliz. Pode me chamar de pastor, pode me chamar de servo, pode me chamar de até como você achar. Mas eu acho tão bonito que o nome dele se torna a função e a identidade dele está atrelada com aquilo que ele faz. Então você pega, olha que interessante. No último livro do Antigo Testamento, de profetas, você pega Malaquias. E de Malaquias até João Batista são 400 anos mais ou menos de tempo que se passa. E não existe registro de voz profética por 400 anos. Eu não estou dizendo que não teve profecia, não teve profeta. Não é isto. O que eu estou falando é que a Bíblia não registra e não nos mostra 4 séculos sem voz profética até aparecer aquele que abriria caminho para o próprio Messias. Então, Deus, ele manda profeta para anunciar o que vai acontecer. Deus, ele não vai apenas fazer. Deus vai anunciar o que ele vai fazer e com quem ele vai fazer. Entenda você, os profetas do Antigo Testamento não apenas profetizavam que Jesus viria, mas eles profetizavam que haveria um profeta que antecederia a vinda de Jesus, abrindo o caminho e anunciando. É muito bonito a gente ler isso. Se você acompanhar, claro que Mateus capítulo 3, versículo 3, deixa isso com clareza. Isso também está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 3. Uma promessa, que haveria alguém, um mensageiro, uma voz no deserto, que anteciparia e falaria da vinda de Jesus. Deus não apenas faz na sua vida, mas Ele manda alguém para anunciar o que Ele vai fazer na sua vida. Por que Ele faz isso? Para eu já começar a glorificar, para eu já começar a agradecer, para eu já começar a louvar. Porque se você vem na igreja, é muito provável que Deus já falou com você algo que Ele vai fazer na sua vida. Talvez Deus tenha me usado aqui como um profeta. Ele não apenas vai te curar. Deus me trouxe aqui para falar assim, a vontade dEle é te curar. Ele vai te abençoar. Se prepara. Eu acho tão bom isso. Deus nos dá esperança, não apenas fazendo algo que a gente precisa, mas anunciando, precedendo, usando alguém para dizer, ei, Deus vai fazer algo na tua vida ainda esse ano, ainda este mês, ainda neste tempo, Deus vai levantar alguém, ou Ele mesmo vai te dar um toque e vai mudar a sua circunstância. Glorifico a Deus, porque antes de ser próspero, Ele anunciou que eu seria próspero. Antes de eu ser curado, Ele anunciou que eu ia ser curado. Antes de me abençoar, Ele usou alguém para dizer que eu ia me abençoar. Por isso, se Deus já disse, aguarda, vai chegar o dia. Porque Ele sempre manda algum profeta para antecipar uma grande coisa que Ele vai fazer na sua vida. Só que precisa ser profeta de verdade. Profeta sem soberba, profeta sem orgulho. Eu estou falando aqui é um profeta que anuncia outro profeta. Coisa difícil muitas vezes. É difícil você ver um pastor aqui tecendo comentários e falando bem de outro pastor. Porque ele só quer receber elogios e não quer passar elogio para ninguém. Mas eu vejo na Bíblia Deus usando grandes profetas do Antigo Testamento para falar, o Filho do Homem vem, mas antes dele virá também um grande profeta que vai anunciar. Profeta de verdade, pastor de verdade, é aquele que deixa o seu orgulho de lado e sabe a importância do trabalho, do ministério e do dom que Deus colocou na vida de outra pessoa aqui também. Os nossos pastores aqui são pastores de verdade. Pastores que também vão te abençoar. Pastores que também vão ser usados para ser boca de Deus para a sua vida. E é muito danoso quando você não tem profetas e pastores e servos que têm esse espírito. Quer ver uma demonstração disso? É com a mulher sunamita. Ela percebe que existe um homem de Deus. Ela faz uma casa, ela faz um quarto. Ela tem a casa, ela faz um quartinho na sua casa. Ela coloca uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira. E ela convida esse profeta a ficar na sua casa. A Bíblia fala que ela é uma mulher rica.
O profeta, quando entra, ele vê o quarto, e o quarto é tão bem feito, com tanto primor, que ele fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para essa mulher. Ela abençoou o profeta vai abençoar essa mulher. E aí ele tenta entender o que ela precisa. O moço fala, olha, ela não tem filho, o seu marido é muito velho, talvez nessa altura do campeonato não pode mais ter filhos. Então ele chama ela e fala assim, ó, ainda neste tempo, ainda nesse ano, você vai segurar um filho. Sabe qual é a resposta dela? Não mintas para mim. Por que ela tem essa resposta? Por que ela tem esse tipo de comportamento? Provavelmente porque muitos outros profetas já foram para lá, sabendo que ela era rica, e trocaram o dom por um prato de comida, o dom por um presente, o dom por uma oferta, e profetizaram coisas que Deus não mandou profetizar. Viram uma oportunidade e foram lá e falaram, eis que eu te digo, e marcharam e fizeram oração. Por quê? Porque queriam tomar proveito da riqueza, do banquete, de algo que aquela mulher poderia oferecer para o profeta. O profeta, não, eu não sou esse tipo de profeta não. Você vai segurar ainda esse ano aquilo que Deus tem para a sua vida. Cuidado, profeta, o teu dom não é moeda de troca para nada. Não venda o seu dom, não troque a sua profecia por um prato de comida, não troque a sua profecia por uma roupa ou por uma oferta. Deus não te deu esse dom, Deus não colocou a palavra dele na tua boca para você ganhar dinheiro ou se aproveitar disso. Se Deus colocou a palavra dele na tua boca, anuncie sem expectativas e sem espera de nada em troca. Aleluias. Deus precisa de profetas assim. Deus está levantando profetas assim, profetas que falam a verdade. Esse era João Batista. Ele era tão despido de orgulho que várias vezes chegavam e perguntavam para ele assim, você não é o próprio Messias? Ele falou, não. Você não é Elias, porque as características proféticas de Elias eram muito parecidas com as características proféticas de João Batista. Ele falou, não. Então quem você é? Ele nem dizia o nome, ele falou assim, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Nós não somos nada. Eu não sou nada. Claro que tem pastor que fala, ai pastor, linhagem de igreja, de avô, de pai. Gente, eu não sou nada. Eu sou apenas uma voz que clama no vale do Paraíba, anunciando o evangelho de Jesus. Ele já veio uma vez. Então qual é a minha profecia e o que eu prego? Não é mais a vinda de Jesus, porque ele já veio, é a volta de Jesus. Ele virá e ele vai levar com ele uma igreja. Nós somos vozes que clamamos no vale do Paraíba. Aleluia. E Deus quer te levantar como um profeta, com essa palavra na sua boca. Então ele está ali e Jesus vai aparecendo, e a gente aqui vai indo para o tópico 3, subtópico 3, o batismo de Jesus. Quando Jesus aparece, aí ele fala, não Senhor, quem sou eu para te batizar? Eu não tenho, eu sou tão pequenininho, eu não tenho nem moral para amarrar as tuas sandálias. O Senhor falou, não, é necessário que eu seja batizado. Jesus é batizado e uma voz ecoa do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E aqui, se você viu na última série, eu falei um pouco sobre o papel de um pai em uma casa. Deus é o pai. Aqui é o Deus Pai falando para o filho, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus ficou 30 anos morando com a sua mãe terrena, também seu pai terreno, mas ele não fez nenhum milagre, ele não levantou nenhum discípulo, ele não iniciou o seu ministério até ele ouvir a voz do Pai. E aqui vai a importância da voz dos pais para uma casa. O pai é aquele que Deus designou para dar identidade e encaminhar os caminhos dos filhos. Jesus não fez nada, não moveu uma palha até 30 anos de idade, até ouvir a voz do Pai. Depois que ele ouviu do Pai quem ele era e o que ele deveria fazer, ele sai do tanque batismal, ele sai do batismo dele para o deserto para iniciar o seu preparo para o seu ministério. Toda vez que um pai é ausente, falta direcionamento e identidade em uma casa.
E eu não estou aqui para falar mal ou bem se você está numa casa que não tem um pai. Não é isso. Eu falo que existe uma necessidade de uma casa de ter uma voz paterna, uma voz com autoridade de direcionamento e de identificação. Ele ouviu e ele faz aquilo que ele foi designado para fazer. E a minha pergunta para você é aquilo que eu falei no início. Jesus precisava se batizar? Se batismo em águas é morte da velha criatura para nascer uma nova criatura, Jesus não tinha velha criatura. Daí a importância do batismo em águas. Toda vez que alguém disser para você que não precisa batizar, fala: meu filho, se Jesus, que não necessitava se batizar, se batizou, meu amigo, quem sou eu para dizer que não precisa se batizar? Jesus estava reforçando a necessidade do batismo para a sua igreja e para todos aqueles que viriam o seguir. Precisamos nos identificar como servos de Deus através da declaração pública do batismo em águas. Se você ainda não se batizou em águas, fale comigo aqui no final do culto. Eu quero te acompanhar. Eu quero que você converse com o pastor Odaí. Eu quero que você entre numa aula de integração, numa aula de batismo. Você precisa se batizar. É a declaração pública que você vai servir a Deus, que você vai seguir os passos. É tão importante que Jesus, que não necessitava, se batizou como um sinal. E é importante, e você vai ter que entender que o batismo é algo tão sublime que poucas vezes a gente vê o que aconteceu no batismo de Jesus. Jesus, o Filho, está batizando nas águas. O céu se abre e uma voz é escutada do céu: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E é visto um pombo que representa o Espírito Santo. Poucas vezes na Bíblia você vai ver a materialização praticamente da trindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em um mesmo local e no mesmo momento. Onde mais, pastor, você vê isso? Eu vejo isso no Gênesis, quando eles estão fazendo e criando tudo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O façamos é uma referência de uma reunião de 3 pessoas que falam assim: vamos fazer ele igual a nossa imagem e semelhança. Então olha que coisa maravilhosa. O batismo tem o peso da criação, porque quando você é salvo e batizado, você é chamado de uma nova criatura. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos quando você é criado, e eles estão juntos quando você se torna uma nova criatura. O batismo tem peso de criação. Olha que coisa linda, olha que coisa importante, olha que coisa maravilhosa. É por isso que todos os meses, na segundo sábado de cada mês, a nossa igreja se une como um campo, e a gente vem aqui, está até ali, ó. Se você quiser, eu vou dar uma de Filipe. Se você quiser, eu batismo até agora depois. A gente batizou ontem pessoas aqui. Vamos batizar também agora em novembro. Batize-se. Se torne uma nova criatura. É um passo de fé. É um passo de decisão. É um passo necessário para a sua vida. Deixei para o tópico 2 por causa do tempo. Eu tenho 10 minutinhos para matar tudo. A tentação e o início do ministério de Jesus. Isso aqui eu preguei. O bom que a tentação, se você veio no domingo passado, eu falei só sobre isso. Porque depois de ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E quando ele está andando no deserto, o próprio Satanás vem e começa a tentar Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus, transforme pedras em pães. O que eu falei aqui e volto a dizer: o diabo não tenta Jesus na área da fome, o diabo tenta Jesus na área da identidade. Porque quando Jesus desce as águas batismais, a voz de Deus diz assim, ó: esse é o meu Filho amado. A primeira frase que o diabo diz para Jesus é: se tu és o Filho de Deus.
ele sempre vai querer descredibilizar aquilo que Deus falou para você. Ele sempre vai querer retaliar e atacar aquilo que Deus está reafirmando na sua vida. É por isso que crente é muito atacado pelo diabo. Por quê? Porque em todo culto Deus está afirmando algo sobre a tua vida. Todo culto Deus está profetizando, Deus está falando algo sobre a sua identidade. Quando você sai da igreja, qual é a primeira coisa? O diabo vai querer atacar aquilo que o pastor pregou. O diabo vai querer descredibilizar aquilo que o pastor afirmou, sendo boca de Deus. Então ser crente não é fácil não, não é simples não. Existe um risco em vir na igreja. Que risco é esse? Sofrer a retaliação de Satanás. Porque toda vez que Deus te fala algo, Satanás vai querer retaliar aquilo que Deus disse. Pastor, já que é assim, eu nem vou para a igreja então. Então você já caiu na armadilha de Satanás. Pronto. Porque tem gente que fala isso, então nem vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou ser atacado por Satanás, retaliado, eu nem vou mais. Se você não vem, é porque você já foi retaliado. Se você vem aqui, Deus te equipa com a palavra, Deus te equipa com salvação, Deus te equipa com... E eu vou chegar lá, as armaduras que Ele pode colocar em cima de você. E Ele fala, prova para mim que tu é filho de Deus. A frase que eu postei e disse, volto a dizer, não caia na besteira. Não caia na borrada de querer provar para o diabo quem você é em Deus através daquilo que você pode fazer. O que ele estava falando é, se tu é filho de Deus, você vai ter que estar apto a transformar a pedra em pão. Porque é pelo que você faz, é pelo que você realiza, que vai identificar quem você é. Não, você não é filho de Deus pelo que você pode fazer. Você é filho de Deus pelo que Deus fez por você. Ser filho de Deus não é um condicional de fazer algo, é uma identidade. Então eu não faço para ser filho de Deus, é porque eu sou filho de Deus que eu faço algumas coisas. Se eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa decente. Se eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa verdadeira. Se eu sou filho de Deus, eu não sou fofoqueiro, eu não sou mentiroso, eu não sou intrigueiro. Você entende isso? Não, você não faz para se identificar como filho de Deus, é porque Ele já te identificou como filho de Deus, que aí você pode desempenhar tudo aquilo que Ele preparou para você. Não é o que você diz, é o que você é. Não é o que você faz, é o que você é. Você é filho de Deus. Você é geração eleita. Vocês são povo escolhido. Vocês são amados. Deus levantou vocês como profetas. Antes de vocês estarem no útero da mãe de vocês, antes de ser um projeto, Deus já havia criado vocês e já tinha um chamado para vocês, chamado de profeta para as nações. A palavra de Deus diz, é isso que você é. Então, pastor, se eu vou para a igreja, eu recebo a palavra, como é que eu me preparo para essa guerra, para essa retaliação? Simples, fazendo a mesma coisa que Jesus fez. O diabo vinha e Jesus jogava a palavra. Olha que o diabo não atacava Jesus com mentira. O diabo atacava Jesus com verdades distorcidas, fake news. O diabo usava a própria Bíblia Sagrada para atacar Jesus. Se tu é mesmo filho de Deus, atira daqui de cima, porque está escrito. Olha o diabo citando Bíblia, e você achando que abrindo o Salmo 91 na sala da sua casa, não vai entrar demônio e não vai entrar gente errada lá. O diabo conhece o Salmo 91 mais do que você. Às vezes ele até usa o Salmo 91 para colocar você contra a parede. Ele quis fazer isso com Jesus. Se tu é mesmo filho de Deus, te atira daqui de cima, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens, e você nem vai tocar e nem tropeçar o pé aqui nessa pedra. Ele cita a Bíblia. Aí Jesus fala, mas também está escrito, rapaz. Tu vem me atacar com a palavra? Eu sou a palavra, eu tenho a palavra, eu conheço a palavra. Então você quer se preparar para os ataques de Satanás? Aprenda a palavra, filho. Aprenda a minha palavra, meu irmão. É por isso que você está aqui na EBD, não é? Eu vejo aqui um grande exército. Deus está treinando e preparando com a palavra cada um de vocês. Não tem como a gente viver uma vida cristã. Não tem como a gente se defender dos ataques do nosso inimigo sem a gente manusear a palavra. Jesus está ensinando para a gente. Como é que Jesus expulsa e se livra da tentação? Só com a palavra. Está escrito. Está escrito, está escrito. Toda vez que o diabo te atacar com pensamentos, toda vez que o diabo te atacar com setas malignas, fala assim, está escrito, vai para a palavra. Eu tenho dito isso para as pessoas. A Bíblia fala assim, vamos tornar cativos todos os pensamentos em Cristo.
Por que ele fala isso? Porque um pensamento é algo que vem, e se você falar assim, não, está escrito. Porque o pensamento vem para te derrubar. Ele vem para contradizer alguma coisa. Você está com um grande plano e fala, você está falido, você está aqui, ó, mas o teu casamento está ruim, está aqui, mas a tua fé está lá embaixo. Então o diabo ele te ataca com pensamentos. E a Bíblia fala, torne cativo todos os pensamentos em Cristo. Por que a gente tem que tornar pensamentos cativos? Porque pensamentos são fáceis da gente lutar e retalhar. O grande problema é que quando o pensamento está aqui e a gente não contra-ataca esse pensamento com o pensamento de Deus que está na Bíblia, o pensamento se torna emoção. Emoção é muito mais difícil de lutar do que um pensamento. Não deixe os pensamentos de acusação que estão aqui virem para cá. Tornem-os cativos. Como é que eu faço isso, pastor? Através da palavra. Manuseie a palavra, use a palavra. A palavra é a arma de ataque que Deus dá para a sua igreja. Efésios 6 deixa isso muito claro. Fala da armadura de Deus. E na armadura de Deus existem 6 itens. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandália do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz o texto. 6 itens. Dos 6, 5 são armas de defesa. Só um é de ataque. A espada, a palavra. Porque se eu sei manusear a palavra, eu não preciso de nenhuma outra arma de ataque. Eu não preciso de torpedo, eu não preciso de bomba, eu não preciso de mísseis. Se eu manuseio a palavra, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo: se você guardar no seu coração estes estatutos e andar com ele na sua boca e meditar nele de dia e de noite, você não precisa de nenhuma outra arma de ataque, porque a espada, a palavra de Deus é poderosa o bastante para fazer um rombo e acabar com o seu inimigo. Parabéns por estar na escola bíblica dominical. Deus está te fazendo um espadachim. Deus está te preparando, te dando musculatura espiritual para você manusear a palavra dele. Você não tem ideia da força dessa arma. Deus está te equipando. O grande problema é que muita gente quer viver uma vida cristã desarmado, sem equipamentos, e acaba sucumbindo. Jesus foi para o deserto armado. Não apenas da palavra, porque a Bíblia fala o seguinte: o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Então Jesus entrou no deserto, ele tinha a palavra e ele tinha o Espírito Santo. Qual é o tema da nossa igreja nesse ano? Nós somos guiados pelo quê? Pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Quer vencer em tempos de deserto? Ande com a Bíblia e com o Espírito Santo. Porque o grande problema nosso de cair em tentação, e a gente está falando de tentação, existe uma fake news muito grande, que o pessoal fala assim, ó: não existe cruz pesada o bastante que você não possa carregar. Existe essa frase, isso não está na Bíblia, isso é uma fake news. Porque isso se refere a quando a Bíblia fala sobre tentação. Porque a tentação, ele fala, não existe tentação grande o bastante que você não possa suportar. Porque junto com a tentação, Deus já dá o livramento. Olha que bonito isso. Não é depois da tentação, é junto. Se você está sendo tentado, olha para o lado, existe livramento de Deus para a tua vida. Se você está se sentindo tentado em alguma área, olha para o lado, vem para a igreja. Por quê? Porque a porta, o escape já está colocado. A palavra de Deus fala, junto com a tentação, Deus dá uma porta de escape, louvado, engrandecido seja o nome. Só que ele fala isso sobre tentação. Sobre várias outras coisas, a cruz é pesada assim. Por que você acha que pessoas tiram a própria vida? Por que você acha que mães solteiras entram em depressão? Porque não aguentam o peso da cruz. Nós não fomos feitos para vencer todas as batalhas. Nós fomos feitos para depender do poder de Deus. Então, se a cruz está pesado bastante, clama a Deus, que Ele carrega o fardo dele, é leve. O jugo é suave. Você está entendendo isso? Dê uma glória a Deus por isso. Arme-se. Revista-se, porque não tem nada a ver com um cenário. Ah, pastor, porque eu estava naquele ambiente. Aí já viu, né, pastor? Foi impossível, eu não tive escolha. Eu caí na tentação por causa do ambiente. Meu irmão,
A revista, se você estudou, ela coloca 2 cenários totalmente antagônicos. Existe o cenário do primeiro Adão e do segundo Adão. Se você é novo na igreja, o segundo Adão é uma referência bíblica ao próprio Jesus. O primeiro Adão está no paraíso, no jardim do Éden. Tem tudo para ele comer. Tem a esposinha bonita dele, tem uns animais, ele gere, ele manda em tudo, está tudo perfeito o ambiente. Aí vem o tentador. Fala com a esposa, depois a esposa fala com ele e os dois caem em tentação e pecam. No paraíso. Aí o segundo Adão vem e está no deserto, 40 dias sem comer, fragilizado, vulnerável. Olha que ambiente terrível. Aí vem o mesmo tentador e ele não cai na tentação. Aleluia. Por quê? Porque ele tinha a palavra e o Espírito Santo. Você está entendendo? Independente do local onde você estiver, se a palavra estiver com você, o Espírito Santo estiver com você, você vai vencer a tentação e o tentador. Você vai vencer o seu inimigo. Não se afaste da presença do Espírito Santo e da palavra de Deus para a sua vida. Aleluias. E assim Jesus vence a tentação. Ele era guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia. Tem alguém que pode tocar aqui para mim? Se tiver, eu peço que suba aqui, para a gente chegar já no final. Tópico 3. O início na Galileia. Retorno para a Galileia. O início do ministério. E a luz onde havia trevas. Jesus, ele desce as águas batismais. Ele vai depois para o deserto para ser provado e tentado e ser aprovado. Saindo dali, Jesus vai iniciar então o seu ministério. Aonde, pastor? Na Galileia. Galileia é uma região simples, uma região tranquila, uma região pequena, talvez até desprezada. Não tinha um nome grande. Se você pensar a nível de Brasil, quando você fala de Brasil, você fala Rio e São Paulo. Se você está fora desse eixo, por exemplo, eu sou do Amazonas. Pode vir algo bom do Amazonas? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, e eu fui entrar na faculdade, eu percebi que o pessoal do Sudeste, não estou falando mal de você, tá bom? Eu estou falando de lá. Não conhece muito a geografia do Brasil. Para eles é Rio e São Paulo. Do Rio e São Paulo para cima, é tudo índio. Ou como falou um amigo meu, rapaz, do Rio para cima é tudo um bando de porteiro. Eu falei, rapaz, você está me insultando. Ele falou, você é de onde? Eu falei assim, eu sou de Manaus, no Amazonas. Ele disse, não estou te estudando não, eu adoro o Nordeste. Para você ver como ele conhece muito. Mas é sobre isso que eu quero dizer. Pode vir algo bom de São José dos Campos. Estamos do lado de São Paulo. Era para que ser apagado no mapa, porque São Paulo sugaria tudo aquilo que teria aqui de grande. Então Jesus, quando ele vai escolher iniciar o seu ministério, ele escolhe lugar pomposo. Não escolhe lugares grandes. Ele quer ensinar para mim e para você, para todos nós que também estamos no ministério. Os inícios são pequenos. É pequeno. Quem nasce grande é monstro. Está iniciando um projeto? Está no início do ministério? É pequeno. É devagarzinho. É dia após dia. É semana após semana. É luta após luta. Nada começa muito grande. E eu acho bonito. E eu me sinto até privilegiado de Deus, de talvez tão cedo poder estar servindo a esta igreja. Uma igreja grande. Uma igreja pujante. Mas eu tenho no meu coração, nada começou grande. Se eu estou aqui é porque João Vera Pellegrino, 80 anos atrás, veio andando com a sua família, pregando para um crente, para outro crente, para outro crente. Se não fosse lá, não chegaria aqui. Eu estou apenas recolhendo e retirando os frutos daqueles que plantaram antes de mim. Quem sabe eu peço a Deus para me dar a sabedoria o bastante para poder, claro, me alimentar um pouco desse fruto e curtir o fruto, mas ao mesmo tempo entender a diferença do fruto e da semente. Existem sementes que eu também preciso plantar para que meus filhos e meus netos colham. Então Jesus fala, é assim que é o meu reino. Começa pequeno e devagar. Mas existe uma beleza muito grande, porque em Mateus, no capítulo 4, no versículo, se eu não me engano, 3,
versículo 17, diz que Jesus passou a pregar pela região, iniciando seu ministério e chamando os seus discípulos. Esse início de Jesus, 3 pessoas? 5? Na praça? 4? Na sinagoga, um culto pequeno, culto da tarde, amanhã de oração? Jesus não chegou pregando no domingo à noite. Se ele foi na sinagoga, novo, prega aqui, dá um conselho. Foi pequeno. Jesus começou pequeno e foi construindo. E ele começou a entender: eu preciso também preparar pessoas. Ele começou a chamar discípulos, da qual eu já preguei aqui uma palavra que foi muito edificante para mim e para essa igreja. Discípulo vem de disciplina. Então Jesus viu pessoas para disciplinar. Fala: se alguém é disciplinado, está pronto para receber o poder. Então vamos disciplinar algumas pessoas. Aí Jesus foi disciplinando um, outro e outro e outro. As primeiras pregações, pastor Assis, de Jesus, tinha 3, 4, 5 pessoas, meia dúzia, nenhuma dúzia tinha. Mas aí aqueles que ele preparou, como Pedro, a primeira pregação de Pedro, registrada na Bíblia, 3.000 almas se converteram. É bonito isso. A primeira pregação de João Vera Pelegrino foi para 3 pessoas. Quando eu assumi essa igreja, num domingo à noite, eu preguei para 1.000. Na minha primeira pregação aqui. Aleluia. Jesus veio para instituir a sua igreja. E eu acho tão bonito isso, porque Jesus fala assim: aqueles que virão após mim farão obras ainda maiores. Jesus não é o nosso teto, Jesus é o nosso piso. Essa é a maior liderança e a maior esperança que eu tenho na minha vida. Jesus não é orgulhoso, pelo contrário, ele se desfaz. Ele fala: eu comecei e eu começo pequeno, mas eu vou ser o piso de vocês, porque vocês vão começar em cima dessa rocha. Eu sou a rocha, eu sou a base, eu sou a palavra. E se vocês começarem o ministério, pegar a partir disso, vocês vão começar de onde eu terminei. Pedro começa o ministério pregando para a mesma multidão que Jesus pregou no fim do ministério. E existe uma palavra aqui para a sua vida, uma profecia. Eu posso profetizar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Os seus filhos vão muito além de você, porque eles são flecha. A flecha na mão do arqueiro, você é o arqueiro, você está na posição. Então entenda, o seu filho vai começar a trajetória de onde você termina. É de onde você atira que ele vai. Os nossos filhos e os nossos netos vão estar aqui nessa igreja. Se Jesus não voltar, ela vai ser 10 vezes maiores. Serão obreiros na casa do Senhor, serão diáconos, serão pastores, serão, desculpa campo, pastoras. Porque Deus bota a palavra dele na boca de mulher. Se a mulher pode, se Deus coloca a palavra viva, o verbo vivo na barriga de uma mulher, por que não pode botar na boca dela? Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nisso. Assim como Jesus é a nossa base. Pai, você é a base. Deus me colocou isso. Talvez Ele me transformou para profetizar. Já que a gente falou de profeta, de profetizar, eu quero profetizar isso. Os seus filhos não vão para o inferno. Os seus filhos vão para o céu. Não se preocupe. É a palavra de Deus para você. Você lembra que eu falei sobre profecia? Deus não apenas faz, Ele manda alguém para antecipar o que Ele vai fazer. Deus vai salvar a tua casa. Eu sinto uma unção profética nesta manhã para profetizar, não apenas para aqueles que estão aqui, mas para você que me assiste online pela rádio, pela televisão. Que essa unção profética invada a sua casa. Já comece a agradecer, já comece a dar glória a Deus, porque Deus hoje começa a salvar a tua casa, a salvar os teus filhos, a salvar os teus netos. Eles terão a mesma fé que você tem. Os seus filhos e os seus netos terão a mesma fé que você tem. Quantos recebem essa palavra? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente louvar a Deus. Existe alguém que nesta manhã queira tomar a decisão de aceitar a Jesus?